Pessoal, finalmente o projeto da anistia já está avançando lá no Congresso Nacional. Os deputados de direita já conseguiram 262 assinaturas para que esse projeto seja colocado em votação de emergência na Câmara dos Deputados, né? Agora só falta com que o Hugo Mota paute essa emergência. Depende sempre do presidente da Câmara pautar a emergência. O problema é que o Hugo Mota viajou para o exterior e só volta depois da Páscoa. E por conta do projeto da anistia estar avançando lá na Câmara, a Globo News entrou em pânico, né? O pessoal ficou meio surtado, principalmente a Natuzaneri, que é completamente contrária ao projeto da anistia e vive defendendo que as pessoas têm que ser mesmo condenadas de forma exemplar. E o que aconteceu é que o Gabeira entrou em choque direto ali com a Natuzaneri e foi uma discussão danada ali. Ele contradisse ela algumas vezes, ainda tirou sarro dela. A Eliane Cantanhede também entrou na discussão e falou besteira também. E foi aquele bafafá. Eu vou mostrar tudo isso para vocês assim que você deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e, se possível, também deixar um comentário. Você é a favor ou você é contra a anistia dos condenados de 8 de janeiro? Vamos fazer uma pesquisa aqui nos comentários para saber quem está ganhando aí, se os a favor da anistia ou os contra a anistia, beleza? Então é isso aí, vamos começar nosso conteúdo já com o Sóstenes Cavalcante mostrando que o deputado Hugo Mota tem que pautar a anistia, porque senão ele vai entrar em desacordo com a maioria dos deputados de direita. E ele já está tendo problemas com os deputados de esquerda por conta da cassação do Glauber Braga. Então o clima está quente lá no Congresso também. E o Hugo Mota está ficando achatado lá, sem saber o que fazer. Tanto é que foi até viajar para dar uma refrescada na cabeça por não saber como se comportar. Vamos ver o Sóstenes Cavalcante dando seu recado. O presidente Hugo Mota falou: se trouxer assinaturas de líder, a gente pauta. Já tínhamos os líderes, ele segurou. Se trouxer a maioria, a gente pauta. O presidente Hugo Mota, com certeza, e confiando no equilíbrio, no trato dele, ele dará a celeridade e eu tenho convicção que vai querer tirar logo esse assunto de pauta, porque já construímos a ampla maioria na casa. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. E outro dado é de que eu tenho certeza que nós temos pauta única. Ele não pode esticar a corda o tempo todo com relação ao PL por ser o maior partido da casa. Já está tendo uma disposição com a esquerda por conta da questão da cassação do deputado Glauber. Se ele, como presidente, se dispõe com a esquerda e com o maior partido da direita, daqui a pouco o presidente Hugo Mota, se continuar esticando essa corda por muito tempo, que eu tenho certeza que ele não fará, ele vai ficar inviabilizado na condução da casa. Então ele vai precisar tomar essa decisão com urgência com relação à anistia, não é, para que a casa possa seguir naturalmente. Até porque nós suspendemos o processo de obstrução esta semana para dar um sinal, mais um gesto ao Hugo Mota, e a gente não quer voltar com obstrução. Mas se necessário for, faremos e voltaremos para que vá à pauta. Mas eu tenho convicção que não haverá necessidade. Eu confio no bom senso do presidente Hugo Mota. Bom, pessoal, aí a Natuzaneri ficou surtada lá na Globo News e começou a querer até falar difícil. Aí ela disse que estava vendo uma cacofonia nesse projeto da anistia. E o Fernando Gabeira não perdeu a oportunidade para tirar um sarro dela, pois aquele termo não tinha nada a ver com o que ela estava falando. Dá só uma olhada. A gente tem uma cacofonia aí, gente. Olha só. Uma coisa é a pena e cada um vai ter a sua opinião e cada um vai ter a sua experiência, a entrevista que um fez. A outra coisa é o Congresso Nacional Brasileiro, um deputado federal, anistiar geral
Você discutir individualmente cada um dos casos, ver que tem casos que são injustos, que tem uma pessoa que não sabe nem o que é Estado Democrático de Direito, e aí anistiar todo mundo, inclusive quem não foi nem condenado. E a gente sabe que eles estão sendo usados, eles estão sendo inocentes úteis nessa história. Lili. Porque vocês acham que essa articulação toda é por causa da Dona Maria da Bíblia ou o cara do pipoqueiro? Lili, sabe não, por é que para o Bolsonaro. Sabe por que a tentativa alguém precisa se interessar pelo pipoqueiro e a Dona Maria da Mas tem muita vida, gente se entende? interessando pelo pipoqueiro, tem bastante gente se interessando pelo pipoqueiro e os ice creamers. Mas eu quero ainda chegar, porque eu acho que essa cacofonia, ela atrapalha o entendimento. Atrapalha o entendimento da gravidade das coisas. Olha Mas só. o que você entende por cacofonia? A cacofonia, porque tem muita gente que compreendendo a relação do Porque termo tem muita gente que com o defende tipo e de acha debate justo a que gente está redução da travando. pena e acha que isso, que é ok, a anistia para quem tentou vilipendiar o Estado Democrático de Direito. Quem viu a operação de infiltração de forças especiais nos acampamentos, o inquérito de 884 páginas da Polícia Federal que diz como era a tática deles de se infiltrarem nos acampamentos e insuflar uma sublevação de pessoas que estavam ali sim como massa de manobra, não pode ignorar que uma parte expressiva dali queria sim criar as circunstâncias para um golpe de Estado. Sem dúvida. Então, quando você fala da anistia geral e irrestrita, e quando um parlamentar eleito, e que não existiria numa ditadura, oferece para um debate um texto nesses termos, e quando um presidente da Câmara é pressionado para colocar em pauta um texto nesses termos, eu já acho uma tristeza só. Minha discussão, portanto, é anterior à discussão da pena. É anterior à discussão da pena. É o golpe do golpe, né? Acaba um sendo outro golpe, isso. Exatamente. Pode haver negociação na execução da pena. O problema é o seguinte, que as coisas são colocadas de uma forma muito absoluta. Anistia ou não anistia. Quando existem inúmeras gradações que podem ser trabalhadas no sentido de atenuar um pouco, por exemplo, eventualmente, os sofrimentos de quem está na cadeia e já cumpriu uma parte da pena. É que eu acho que as coisas... verdade que a gente diz, olha, você fez isso contra o país, você quebrou e tal, isso não vai ficar por nada, mas não está por nada. Eu acho que As esse é um pessoas estão ponto... na cadeia. Eu acho que existe também, aí eu já vou levar porrada de outro lado, mas eu estou pronto também. As pessoas acham que quem fez isso tudo não pagou nada, mas pagou muito. Eu conheço casos, eu estudo esses casos. A maioria das pessoas que falam sobre anistia no Brasil não conhece o que está envolvido na vida real dessas pessoas. Entende? Eu conheço muitos. E muitas pessoas tiveram a vida destruída, entende? Eu conheço duas moças que estão dentro de casa com tornozeleira eletrônica. Tem uma delas, coitada, com problemas mentais. Ela não sabe nem o que é Estado de Direito. E eles dizem para ela que ela ameaçou o Estado de Direito. Ela falou, mas o que é isso? Ela não tem ideia. E ela está com a vida destruída. Então, se a gente pudesse atenuar alguns casos desse tipo, era bom. Mas a direita não vai aceitar, porque ela quer a anistia. Ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política e ou eleitoral ou as apoiaram por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, está falando de dinheiro, apoio logístico, prestação de serviço e publicações em mídias sociais e plataformas entre o dia 8 de janeiro de 2023 e o dia da entrada em vigor. Aí você olha aqui e fala, ok, é só então para quem estava lá naquele fatídico 8 de janeiro, certo? Errado. Vamos aqui para o próximo. A anistia de que trata esta lei abrange quaisquer medidas de restrições de direitos, inclusive por liminares, cautelares, sentenças ou em julgamento que limitem a liberdade de expressão e a manifestação de caráter político-eleitoral nos meios de comunicação social, plataformas e mídias sociais. Então, aqui está dizendo o seguinte, revoga-se tudo, qualquer decisão judicial
em relação aos fatos ou relacionados aos fatos ocorridos no 8 de janeiro. Mas a gente vai avançar. Aí a gente vem para este ponto. Fica também concedida anistia a todos que participaram de eventos, olha só isso aqui, hein? Subsequentes ou eventos anteriores aos fatos acontecidos em 8 de janeiro de 2023, desde que mantenham correlação com os eventos acima citados. Isto é um assinte, porque lembra aquele caminhoneiro, aquele homem que entrou com uma bomba, ia entrar com uma bomba num estacionamento do aeroporto e explodir tudo? Este homem está perdoado, Agora, segundo esse Não projeto. está, não. Não está, não. Se você ler o projeto todo, tem uma parte que ele fala que fica excluído as pessoas que participaram de atos terroristas. E por fim, pessoal, chegou o Demetrio Magnoli, que até normalmente tece bastante críticas ali sobre a atuação do STF e mesmo sobre a atuação do Lula. E aí ele botou para quebrar. Apesar dele ser contrário à anistia, ele disse que seria completamente antidemocrático deixar de pautar o projeto da anistia no Congresso, porque se estamos numa democracia, tem que ser permitido que os deputados votem esse projeto para que ele possa ser aprovado ou não, já que estamos numa democracia. E também ele desceu a lenha no Alexandre de Moraes e no Supremo, porque os ministros do Supremo estão cedendo à vontade do mimadinho Alexandre de Moraes, que quer mandar em todo mundo. E os ministros estão vendidos ali como capachos do Alexandre de Moraes. Ninguém tem coragem de se opor. Vamos então ver o vídeo do Demetrio Magnoli. Vamos por partes, né? Como o Jack, o Estripador, fazia. Em primeiro lugar, independente das moças bonitas, da ingenuidade ou não dos parlamentares, se a oposição tem 267 assinaturas, é antidemocrático não pautar o projeto para ser votado no plenário. É antidemocrático, não importa o que alguém ache do projeto. Eu, por exemplo, acho um absurdo anistiar, né, os soldados rasos do golpe do 8 de janeiro. Eu acho isso um absurdo, porque isso seria dizer que o Brasil é um país sem lei. Mas é antidemocrático não colocar em votação. Você não pode, vamos dizer que não se deve colocar em votação projetos que você não concorda, mas deve-se colocar em votação projetos que você concorda. Então, seria democrático que o Hugo Mota colocasse em votação. Mas essa bagunça toda só existe porque o Supremo Tribunal Federal resolveu seguir de olhos vendados as vontades de Alexandre de Moraes e aplicar aos soldados rasos do 8 de janeiro, aos idiotas úteis do 8 de janeiro, penas dignas de líderes e mentores do golpe, quando eles não eram líderes e mentores do golpe. Quando o Supremo formou uma maioria, né, em torno do relator, que é Alexandre de Moraes, essa maioria parou de pensar juridicamente e passou a pensar politicamente ao adotar essas sentenças exageradas de 17 anos, 14 anos, utilizando crimes correlatos, tentativa violenta de derrubada das instituições e golpe de Estado, como se fossem dois crimes separados e adicionando as penas de um às penas de outro. Barroso e André Mendonça notaram isso, foram os divergentes naquela época. O Supremo não quis saber porque passou a atuar como um bloco monolítico em torno do relator, como no passado. Fazia tudo o que Sérgio Moro queria, agora passou a fazer tudo o que Alexandre de Moraes quer. O resultado político disso é que há uma sustentação popular suficiente, não digo majoritária, mas suficiente, para o PL pautar um projeto de anistia que, no fundo, busca anistiar Bolsonaro e as lideranças do golpe. Esse é o objetivo final do projeto. O Supremo faria bem
se começasse a rever as suas penas. Mas o Supremo não quer dar a impressão de que recua. Ele, de novo, age politicamente, porque há montanhas de argumentos jurídicos para se dar penas proporcionais aos idiotas úteis do 8 de janeiro. Pois é, pessoal, vocês viram aí que nem mesmo na Globo News, que é a rede estatal do governo Lula e do STF, né, a propagadora das mensagens do Supremo PT, aquela que defende a ditadura Supremo PT, nem ela própria está conseguindo entrar em acordo sobre a anistia, né, vendo que tem muita controvérsia ali. E me pareceu bastante interessante a fala do Demetrio Magnoli. Mesmo que você não concorde, é antidemocrático você querer que não seja votado esse projeto na Câmara dos Deputados, porque se a maioria ganhar, ora, a Câmara existe para isso, né? Para que a maioria escolha o que é melhor para o Brasil. E assim funciona a democracia. Uns vão gostar, outros não vão gostar das leis que foram adotadas e que foram feitas ali pelo Congresso. Então, isso se chama democracia. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também deixar o seu comentário, né? Já perguntei antes, vou perguntar de novo. Você é a favor da anistia? Você é contra a anistia? Deixe o seu comentário aí, vamos fazer uma pesquisa aí nos comentários para ver se tem mais gente a favor ou contra, beleza? Então é isso aí, eu espero sinceramente ver você no próximo vídeo. E para isso você não pode esquecer de acionar o sininho das notificações, valeu? Um grande abraço e tudo de bom. Deus salve o Brasil!